Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Vamos, então, começar a divulgação das estatísticas com a mais ampla medida de crédito existente para a economia brasileira, que é o crédito ampliado ao setor não financeiro, que está presente na tabela 1 da nota para a imprensa das estatísticas monetárias e de crédito, né? O crédito ampliado ao setor não financeiro, ele inclui, além do crédito bancário tradicional, outras fontes de empréstimos domésticos, inclui também empréstimos externos e emissão de títulos no exterior, e, além disso, inclui também toda a atividade do mercado de capitais acessado por empresas não financeiras, né? Então, nesse agregado amplo, né, de crédito, o saldo, o estoque total, né, do crédito em junho de 2024 atingiu 17,4 trilhões de reais, o que é mais de uma vez e meia o PIB brasileiro, 155,9% do PIB, né? Em junho, comparado com maio, o crédito ampliado cresceu 2,2%, e de todos os seus componentes, o que teve maior contribuição para esse crescimento foram os títulos da dívida pública, né? Como eu mencionei, o crédito ampliado ao setor não financeiro, ele envolve, além daqueles instrumentos mencionados, né, os empréstimos tradicionais dos bancos, outros tipos de financiamento, dívida externa e mercado de capitais. Ele inclui também, como setores demandantes de crédito, né, o setor não financeiro, que são o governo, as empresas e as famílias, né? Então, neste mês de junho, o principal responsável pela ampliação, né, do crédito ampliado foi o aumento do estoque dos títulos da dívida pública, que cresceram 1,7%. No caso dos empréstimos externos, houve um crescimento mais elevado no mês, um crescimento de 5%, mas é importante levar em conta, nesse caso, que esse aumento nos saldos ocorreu no mesmo mês que ocorreu uma desvalorização cambial de 6%, ou seja, aqueles empréstimos externos que são denominados em moedas estrangeiras, né, eles tendem a aumentar pelo efeito, né, da sua transformação em reais a uma taxa mais desvalorizada, né? Completando a última parcela desses grandes componentes do crédito ampliado ao setor não financeiro, os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceram 1,1% no mês. Quando a gente olha para períodos mais longos, né, comparando o saldo no final de junho de 2024 com o final de junho de 2023, nessa comparação em 12 meses, o crédito ampliado teve uma expansão acima de 10%, cresceu 13,6%, e, novamente, foi puxado pelos saldos dos títulos de dívida, que expandiram 12,8%, seguido dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 9,5%. Quando a gente olha para o crédito ampliado ao setor não financeiro e olha exclusivamente as famílias, as empresas, ou seja, exclui aquela parte de dívida do governo, que será tratada com mais detalhes na coletiva de segunda-feira, quando a gente tratar das estatísticas fiscais, né, o crédito às empresas, nesse conceito ampliado, também envolve os créditos externos e o mercado de capitais, atingiu 6 trilhões de reais, o que equivale a 54,1% do PIB do país, e cresceu 3,3% no mês e quase 15%, 14,6% em 12 meses. Nesse caso, olhando só para os passivos das famílias, né, os principais responsáveis pelo crescimento foram os empréstimos da dívida externa, que cresceram 4,9% no mês, e aqui nós temos que lembrar novamente que em junho houve uma desvalorização cambial de 6%, né, seguido dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, crescimento menor de 2,7%. Nos últimos 12 meses, nós temos o mercado privado de capitais como principal responsável pelaquela expansão, né? A expansão do crédito ampliado às empresas como um todo foi de 14,6%, mas os títulos de dívida, sejam eles os títulos privados ou os instrumentos securitizados, esse aumento foi de 24,3%, né? E ele sozinho representou, quando a gente considera em valores nominais, né, em reais, quase a metade do aumento total do crédito para as empresas nos últimos 12 meses, né? É por isso que a gente sempre busca chamar a atenção de que quando a gente olha o crédito ampliado, a importância de olhar o crédito ampliado é porque quando a gente olha nos detalhes, né, o crédito bancário, o crédito do sistema financeiro para as empresas, a gente vê basicamente um terço
do quadro total de financiamento das empresas, né? Se vocês olharem os dados que estão na tabela 1 e compararem o crédito total às empresas com seus componentes, os empréstimos ao Sistema Financeiro Nacional, o mercado de títulos e as operações de endividamento externo, vocês vão ver que os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para as empresas representam 34,1% desse total, né? A dívida externa nesse mês de junho, né, foi equivalente a 32,6% do saldo total do crédito ampliado para as empresas e os títulos de dívida representaram 30,3%. Dessa forma, é como se esses três componentes, cada um deles representasse parcelas praticamente equivalentes, iguais, de 1/3, né, do total, né, do crédito disponibilizado às empresas, né? Então, a gente sempre acha relevante começar a nossa análise do crédito olhando esse aspecto mais agregado, mais ampliado do saldo total do crédito para as empresas, e depois, na sequência das tabelas seguintes, da nota 2 em diante, olhar com detalhes o crédito do Sistema Financeiro Nacional, para o qual nós temos mais informações, né? Então, passando agora para a tabela 2, para a tabela 2 em diante, né, os saldos do crédito do Sistema Financeiro Nacional, considerando as operações do crédito livre e direcionado para pessoas físicas e para pessoas jurídicas, esse total atingiu 6 trilhões em junho, né, e teve uma alta mensal de 1,2%, né? Quando a gente separa entre crédito livre e direcionado, essa alta foi puxada pelo crédito livre. Quando a gente separa entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, essa alta foi puxada pelas pessoas jurídicas. E aqui, como nós não estamos tratando dos dados de junho, é importante lembrar, coisa que eu faço frequentemente, pelo menos a cada trimestre, né, que existe uma modalidade de crédito livre para pessoas jurídicas, né, foram as duas parcelas que puxaram o crédito nesse mês. Existe uma modalidade do crédito livre para pessoas jurídicas que tem uma característica sazonal bastante acentuada, que faz os seus saldos e as concessões crescerem a cada final de trimestre, março, junho, setembro e dezembro. Essa operação, essa modalidade é o desconto de duplicatas irrecebíveis. Então, a gente pode dizer, quando olha assim, o saldo do crédito total do Sistema Financeiro Nacional cresceu 1,2%, puxado pelo livre, pelas pessoas jurídicas, que essa modalidade, neste mês específico, teve uma importância grande. Uma parte desse aumento é sazonal, o que significa que, muito provavelmente, quase com certeza, no mês seguinte vai ter uma queda dos saldos dessa modalidade e vai puxar o crédito para baixo, vai contribuir para que ele tenha um crescimento menor. Mas o que aconteceu no mês de junho, a gente vai olhar com detalhes mais para frente, eu já estou antecipando, é que, muito possivelmente, pelas nossas avaliações, esses saldos do descontos duplicatas, eles cresceram acima do seu padrão sazonal, acima do que seria de se esperar, apenas se a gente considerasse só os fatores sazonais de cada mês, né? Mas a gente volta a isso posteriormente. Então, no crédito livre, cresceu 1,5% no mês, como eu mencionei, acima do crescimento do crédito total, que foi 1,2%, e o direcionado cresceu 1,8%. Quando a gente olha os saldos divididos em PJ e PF, os saldos para pessoa jurídica cresceram 2,2%, novamente, acima do 1,2% do crescimento total, e as pessoas físicas 0,6%. Ou seja, houve crescimento em todas as aberturas do crédito que a gente dispõe para o mês de junho, mas se destacaram aquelas que têm a influência das operações de descontos duplicatas e recebíveis. Se a gente quiser olhar a magnitude disso, em vez de tratar em percentuais, vamos tratar em reais, em valores nominais, né? Esse aumento de 1,2% no crédito total representou um aumento do saldo de 72,8 bilhões de reais, considerando o crédito total para livre, direcionado, empresas e famílias. Se a gente olha só a modalidade de descontos duplicatas, ela cresceu 27,5 bilhões, ou seja, 37,8% do total de todas as modalidades. Se a gente olhar só o crédito livre, esses números são 51,8 bilhões do crescimento do crédito livre, 27,5 bilhões do desconto duplicados, ou seja, o desconto duplicados cresceu mais da metade do crédito livre, 53,1% apenas nessa modalidade. E se a gente for mais restrito ainda, olhando o crédito livre para pessoas jurídicas, né, a gente vai ver um crescimento total de 41,4 bilhões, dos quais 27,5 bilhões de descontos duplicados, ou seja, 66%. Né? Então, acho que isso mostra, né, um crescimento além do fator sazonal, e a interpretação econômica que eu tenho para isso a gente estava esperando um crescimento do crédito nessa modalidade
pelos fatores sazonais, como ele cresceu acima dos fatores sazonais, essa diferença, esse diferencial a mais, pode ser atribuído ao aumento da própria movimentação, né, do comércio, do varejo ou de outras atividades econômicas que busquem nesse mercado do sistema financeiro o desconto dos seus recebíveis, das suas duplicatas, e um movimento maior, né, no comércio geralmente representa um movimento maior de recebimento de duplicatas ou de recebíveis e uma busca por mais operações de crédito, né? Quando a gente olha o crédito em 12 meses, uma variação maior, que aí elimina esse efeito sazonal, porque a gente está comparando, por exemplo, essa linha de descontos duplicatas, o valor de junho de 2024 com junho de 2023, então a gente elimina esse fator sazonal. O crédito nos últimos 12 meses cresceu 9,9%. E aí a gente já tem o quinto mês seguido de aceleração da taxa de crescimento do saldo em 12 meses. Em fevereiro, a gente vinha num movimento de redução dessa velocidade de crescimento, ou seja, de desaceleração. O piso recente desse movimento foi em fevereiro deste ano. A expansão, a taxa de expansão do crédito nessa comparação em 12 meses atingiu 7,7%, desculpe, em janeiro, e não em fevereiro, eu falei errado. E de fevereiro em diante, a gente tem uma expansão mês a mês desse ritmo de crédito. Então, fevereiro, março, abril, maio e junho são 5 meses de crescimento que passou. E nesses 5 meses, a taxa de crescimento dos saldos em 12 meses passou de 7,7% para 9,9%. Quando a gente olha as desagregações, a gente também tem essa aceleração no crédito para pessoas físicas, jurídicas, no livre e no direcionado. Passando rapidamente por esses números, né? No crédito a pessoas físicas, a taxa de crescimento em 12 meses, agora em junho, foi de 11,4%. Um ponto percentual acima do que era lá nos meses de dezembro ou janeiro, que foi 10,4%. Quando a gente olha o crédito para pessoas jurídicas, a taxa de crescimento em 12 meses agora de junho foi 7,7%. Em janeiro, era 3,7%. No crédito livre, essa alta atingiu agora 7,8%, né? Já em janeiro, era 4,8%, né? Um aumento de 3 pontos percentuais. E no crédito direcionado, ele está 13% agora, e em fevereiro era 11,7%. Então, para qualquer modalidade, qualquer segmentação do crédito que a gente olhe, e isolando os efeitos sazonais, por fazer essa comparação em 12 meses, nós temos uma aceleração do crédito, que eu poderia dizer ao longo deste ano, né? Já que em janeiro foi esse piso recente. E então nós tivemos também isso agora no mês de junho, né? Ainda passando naquelas tabelas resumo, né, as tabelas 2, 3, 4 e 5, a gente tem, depois de falar dos saldos, as concessões, né? Então, nas concessões com ajuste sazonal, comparando junho com maio, houve um crescimento de 3%. Esse crescimento das concessões totais foi devido às operações com as empresas, que cresceram 5,3% depois do ajuste sazonal, ou seja, após o ajuste sazonal. E isso também é um elemento que nos indica, ou que nos sugere, que a expansão das operações de descontos e duplicatas ocorreu no mês de junho contra maio, além do que era esperado apenas pelos fatores sazonais, né? Então, ela também impulsionou esse crescimento das operações com as empresas, mesmo após o processo de dessazonalização. No caso das concessões para as famílias, após o ajuste sazonal, houve uma redução de 1% neste mês, né? Quando a gente olha os 12 meses, aí a gente soma as concessões dos últimos 12 meses, né, de julho de 23 até junho de 24, contra os 12 meses anteriores, as concessões totais cresceram 9,3%. E aí, neste caso, né, as operações com pessoas jurídicas pessoas físicas expandiram 11% e com as pessoas jurídicas 7,3%. Então, mesmo que as pessoas físicas tenham tido uma redução, né, na operação, na concessão desse mês, nos últimos 12 meses elas têm apresentado um dinamismo maior. Ou seja, também quando a gente olha pelas concessões, a gente teve um crescimento neste mês e nos últimos 12 meses. Olhando para a taxa de juros, né, a gente viu uma dimensão de quantidades, seja mirando os saldos ou as concessões, e agora olhar o preço, né, das operações de crédito. Então, tanto as quantidades cresceram e o preço diminuiu. A taxa de juros das novas contratações de crédito ocorridas no mês de junho
elas, na sua média, atingiram 27,6%, o que é uma redução de 0,2 ponto percentual. E, nos últimos 12 meses, elas reduziram 3,8 ponto percentual. Então, quando a gente olha o agregado, né, das taxas de todas as modalidades, do crédito livre, direcionado para pessoas físicas ou jurídicas, teve uma redução de 0,2 ponto percentual no mês, 3,8 ponto percentual em 12 meses. Mas esse comportamento não foi idêntico entre os segmentos, né? A gente teve, por exemplo, uma redução na taxa de juros para as pessoas físicas, na média, e um aumento na taxa de juros para pessoas jurídicas. Começando, então, pelas pessoas jurídicas. A taxa de juros média das diversas modalidades atingiu 18,5%, com uma elevação de 0,4 ponto percentual no mês, né? E isso aconteceu mesmo considerando que lá no desconto duplicadas houve uma redução, né? Como a gente considera uma média feita pela ponderação, né, das taxas, né? A gente olha o crescimento, né, dos saldos das concessões do desconto duplicadas e vê que como as suas taxas caíram, né, no mês, essa queda ela é mais relevante quando a gente calcula a média, mas mesmo assim as taxas de juros da pessoa jurídica subiram no mês. Quando a gente olha em 12 meses, ela mantém a tendência geral de redução, reduziu 1,4% ponto percentual nos últimos 12 meses. Olhando para pessoas físicas, houve uma redução de 0,4 ponto percentual, né? E a taxa de juros ficou em 32% ao ano, né? Na comparação de junho de 24 com junho de 23, a redução foi maior, de 5,3 pontos percentuais. No mês, em função desse comportamento da taxa de juros, né, o spread das operações de crédito, o spread total do crédito, também se reduziu, atingiu 18,3 ponto percentual em junho, com uma redução de 0,6 ponto percentual no mês e de 3,4 ponto percentual em 12 meses, né? Então, a gente pode ver que, embora tenha diferenças em modalidades, a tendência geral se mantém a mesma em junho, que era a mesma dos meses anteriores, né? Quando a gente olha só o crédito livre, aquelas taxas definidas por mercado, sem referenciais pré-estabelecidos, né? A taxa de juros atingiu 39,6% em junho, com uma redução de 0,3, né, ponto percentual, devido à redução para pessoas físicas, né? Na pessoa jurídica, como eu já mencionei, teve um aumento, né? Uma avaliação interessante que é feita pela equipe que elabora as estatísticas de crédito é uma tabela que ela tenta desagregar dessa redução das operações de crédito, dessa variação da taxa de juros do crédito livre, o que se deveu ao efeito taxa, que é quando a gente vê que os bancos individualmente, cada um deles ou o seu conjunto, em cada modalidade, reduziram efetivamente as taxas cobradas, e a gente busca separar isso do que é um efeito que a gente chama de efeito saldo ou efeito composição, que é o efeito da gente tirar uma média de diversas modalidades diferentes. Nesse caso do efeito composição, por exemplo, se a gente tem uma modalidade com taxa de juros mais alta e outra com taxa de juros mais baixa, meio que independente do que cada banco fez com a sua taxa em cada uma dessas modalidades, quando a gente pondera se a taxa de juros, se a modalidade que tem taxa de juros mais alta, ela teve um crescimento maior, ela vai ter um maior peso quando a gente faz essa média ponderada. Então, essa pode acontecer apenas uma reponderação entre as modalidades, e isso é um efeito de saldo. Mas a gente publica essa tabela com a desagregação desse efeito de saldo, efeito de composição, no texto que acompanha a nota para a imprensa, e a gente pode ver que, no caso das pessoas físicas, houve uma redução tanto no efeito taxa quanto no efeito saldo, e prevaleceu o efeito taxa, foi um efeito maior, mas ambas, tanto taxas quanto saldo, contribuíram para a redução das taxas de juros. No caso das pessoas jurídicas, essa contribuição para o aumento veio do efeito taxa, ou seja, houve um aumento das taxas nas modalidades de crédito, e isso se refletiu na taxa como um todo do crédito para pessoas jurídicas, né? Quando a gente olha na sequência, né, a gente já olhou as quantidades do crédito, o preço, e agora, olhando a inadimplência, que é a última informação que tem nesse conjunto inicial de tabelas, a inadimplência do crédito total ficou em 3,2% em junho, né, com uma ligeira redução de 0,1 ponto percentual no mês, 0,3 ponto percentual em 12 meses. Ou seja, o mercado de crédito brasileiro tem taxas de inadimplência baixas e que
tem tido uma tendência, uma trajetória de redução ou estabilidade, né, nos últimos vários meses, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a inadimplência, ao invés da total, a gente segmenta entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a inadimplência de pessoas jurídicas está em 2,6% e de pessoas físicas em 3,7%. Quando a gente olha os resultados mês a mês, nós vamos ver que elas estão estáveis ao longo do ano inteiro, né? Variando, sei lá, às vezes 2,6, 2,5, mas estão estáveis nesse patamar ao longo do ano inteiro. Em 12 meses, a gente tem uma redução dessa taxa de inadimplência de 0,5 ponto percentual para pessoas físicas e uma também estabilidade, uma pequena variação de 0,1 ponto percentual, um pequeno crescimento de 0,1 ponto percentual para pessoas jurídicas, né? Quando a gente olha o crédito livre, a inadimplência ficou em 4,6% agora em junho. E ela tem, desde dezembro de 2023, ficado entre 4,6% e 4,5%. Né? Ou seja, por qualquer uma dessas dinâmicas, a gente pode ver uma estabilidade na inadimplência ou uma ligeira tendência de redução, o que mostra uma robustez do mercado de crédito no país. Bom, feito esses comentários gerais, eu queria então passar por uma análise das principais modalidades no crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas, começando com as pessoas jurídicas e começando com o desconto de duplicatas, que é a modalidade que eu já tinha chamado atenção, né? Se a gente olhar os saldos do desconto de duplicados, que estão na tabela 6, nós vamos ver um aumento sazonal de 16% no mês. Nós vamos ver um aumento de 16% no mês, influenciado por fatores sazonais, mas que nós acreditamos que seja além, né, do fator sazonal. Quando a gente olha o aumento nos últimos 12 meses, né, compara junho contra junho, ou seja, numa série que, por definição, está isenta da influência da sazonalidade, o crescimento foi de 13,8%. Né? Se a gente olhar o saldo de PJ como um todo, em 12 meses, o crescimento foi 7,7% e o saldo de PJ livre foi 5,5%. Então, esse desconto duplicado crescendo 13,8% sem influências sazonais mostra que é uma modalidade que tem tido um dinamismo acima do agregado, né? De novo, aparentando indicar um maior dinamismo, né, dos setores que recebem, fazem vendas, comércio, varejo, que utiliza essa modalidade de desconto de recebíveis ou de duplicatas para se financiar. Bom, quando a gente olha as concessões, né, que estão na tabela 10, as concessões mensais do desconto de duplicatas cresceram 33,8% no mês, ou seja, além, né, do seu fator sazonal, nos parece, né? Em 12 meses, elas têm uma redução de 3,4%. Só para fazer aquela comparação em reais, se a gente olhar nessa mesma tabela 10, as concessões totais do crédito livre para pessoas jurídicas, elas subiram 26,4 bilhões de reais. E apenas as do desconto duplicado subiram 21,4%. Né? Essa é a magnitude da evolução das duplicatas nesse mês. As taxas de juros da modalidade, como esperados, né, nos trimestres, elas se reduziram no mês, 0,6 ponto percentual, e também, quando a gente olha os últimos 12 meses, se reduziram em 4 pontos percentuais, que é a mesma trajetória das taxas de juros como um todo. Nessa modalidade, no final de junho, as taxas estavam em 16,1%, e essa, por fim, é uma modalidade com baixa inadimplência, 2,6%, né, que teve uma redução tanto no mês quanto nos últimos 12 meses. Outras modalidades do crédito para pessoas jurídicas, no crédito livre para pessoas jurídicas, que se destacaram no mês foram as relacionadas a exportações, o financiamento de exportações e o ACC. Nesses dois casos, né, no financiamento de exportações teve um crescimento de 5,3%, ACC um crescimento de 2,4%, e as concessões também cresceram. Nesse caso, o destaque vai todo para o financiamento de exportações, cujas concessões cresceram 66,7%. Isso, em geral, ocorre quando nós temos uma concentração de grandes operações sendo contratadas no mês, que aí faz com que o volume de concessões mensais aumente. E essas operações são operações com uma taxa de juros bastante baixa e também com baixa inadimplência, né? Nos dois casos, a taxa de inadimplência é menor do que 1%. O último comentário, então, sobre crédito livre para pessoas jurídicas é sobre o capital de giro. O capital de giro é aquela modalidade que reúne o maior saldo
dentre as diversas modalidades livres para pessoas jurídicas, e ela tem uma redução, né, tanto no mês quanto em 12 meses, nos dois casos 0,1%. Ou seja, isso significa que o crédito nessa modalidade está com saldos estáveis. E quando a gente tem a modalidade crescendo, a expansão em 12 meses acelerando, e o saldo dessa modalidade está estável, isso representa que ela está perdendo participação relativa nas outras modalidades, e é bastante provável que as empresas que demandavam operações bancárias de capital de giro no longo prazo possam estar substituindo isso por colocações de títulos próprios, né, no mercado privado de capitais brasileiros, né? As concessões do capital de giro também se reduziram, né, no mês, caíram 13,9%. Em 12 meses também tem uma redução de 1,9%. As suas taxas de juros subiram no mês, 1,4 pontos percentuais, puxado por uma taxa mais alta nas operações de longo prazo, né, acima de 365 dias, e atingiram 21,4%. Né? Em 12 meses elas continuam caindo, mas assim, você tem esse quadro do capital de giro, de saldos estáveis, né? Redução nas concessões em um aumento de taxas. Acho que isso mostra uma diferença dessa modalidade em relação às demais, e uma boa explicação para isso me parece que é assim, um efeito de substituição, né, de empresas demandando, ao invés de demandarem essa modalidade de crédito, ir buscar colocar seus próprios papéis no mercado de capitais, né? Quando a gente olha, agora saindo das pessoas jurídicas e passando para as pessoas físicas, as pessoas físicas tiveram um crescimento no mês de 0,5% no crédito livre e de 9,5% nos últimos 12 meses, e esse crescimento foi puxado pelas modalidades não rotativas, né? Ou seja, aquelas modalidades como crédito pessoal, seja ele consignado ou não consignado, e aquisição de veículos, foram as que tiveram maior expansão no mês, o que me parece uma boa notícia, melhor do que ter um crescimento puxado pelas modalidades rotativas, que, na verdade, são aquelas modalidades que os clientes bancários deveriam evitar, né? Bom, começando pelo crédito consignado, que é a maior modalidade do crédito livre para pessoas físicas, né, nós tivemos um crescimento de 0,8% no mês e de 8,1% em 12 meses, né? E quem são os principais, digamos, atores desse crescimento é a demanda por crédito consignado da parte de servidores públicos e beneficiários do INSS. São as duas principais parcelas e que tiveram o maior desempenho no mês, né? Não obstante o crescimento dos saldos, as concessões tiveram uma ligeira redução de 0,9% no mês, e as taxas de juros também tiveram uma ligeira redução ou ficaram estáveis, né? Tive uma variação negativa de 0,1 ponto percentual, e ficaram em 23,1% na média, né? A inadimplência também está estável em 2,2%, uma modalidade com inadimplência bastante baixa, né? Teve uma variação de 0,1 ponto percentual, mas basicamente estável em 2,2%. Quando a gente olha as aquisições de veículos, que também foram outra modalidade que tiveram destaque no crescimento no mês, né, a gente tem uma elevação de 1,8% em junho e de 18% nos últimos 12 meses, né, mostrando uma evolução consistente dessa demanda por crédito para essa finalidade. As concessões variaram negativamente no mês em 0,9%, mas elas têm um crescimento de 31,4% em 12 meses, né? Nós tivemos, para aquisição de veículos, uma taxa de juros estável em 25,5% ao ano, agora em junho, e tem uma ligeira redução de 1,3 ponto percentual em 12 meses, e a inadimplência também se reduziu, né? Reduziu 0,3 ponto percentual e ficou em 4,5%. Né? Então, nessas duas modalidades de crédito não rotativo, né, a gente tem, são as modalidades que puxaram o crédito. A gente poderia acrescentar também o crédito pessoal não consignado nesse conjunto, mas acho que não mudaria, né, o caráter. Quando a gente olha as modalidades rotativas, né, ambas tiveram redução, né, tanto no cheque especial quanto nas operações do cartão de crédito. Umas operações do cartão de crédito são muito distintas, muito cartão de crédito à vista, que é uma coisa inteiramente diferente de cartão de crédito rotativo. Vamos buscar detalhá-los com mais um pouco dar um pouco mais de detalhe. O saldo do cartão de crédito no mês de junho, comparado a maio, diminuiu 0,2%.
chegou a 542,9 bilhões de reais. Desse total de 542,9 bilhões de reais, 3/4 desses saldos são devidos às operações de cartão de crédito à vista. Ele equivale a 400,8 bilhões dos 543 bilhões. Né? Então, 75% são operações de crédito à vista, que inclui dentro, metodologicamente, as operações à vista, inclui também as operações do parcelado sem juros. Né? E no mês, essas compras, né, com cartão à vista se reduziram 0,5% e puxaram para baixo o saldo como um todo. Né? Como o cartão de crédito à vista representa 3/4 do saldo, em geral, né, ou quase sempre, o comportamento do saldo de crédito nessa modalidade das concessões depende do que aconteceu com o cartão à vista. O parcelado também reduziu seus saldos em 0,5% e o rotativo aumentou 2,6% em junho. Quando a gente olha para o período mais longo, para os últimos 12 meses, a gente tem um crescimento de 7,5% nas operações com cartão de crédito, o que representa um crescimento de 37,7 bilhões de reais. Né? Então, eu estou destacando esse crescimento, o que representa o 7,5% em reais, porque a gente vai ver o seguinte, nos últimos 12 meses, desses, vou arredondar para 38 bilhões de reais que cresceu os saldos do cartão de crédito como um todo, esse crescimento foi exclusivamente devido às operações do cartão à vista. As operações do cartão à vista cresceram 38,5 bilhões, até um pouquinho acima do crescimento do total. O total foi 37,7, o crescimento do à vista foi 38,5. Né? Por que isso é importante? Porque quando a gente olha as duas outras modalidades, o cartão de crédito rotativo e o cartão de crédito parcelado, parece estar havendo uma troca entre elas. Quando a gente olha o saldo, a variação dos saldos em 12 meses, o cartão rotativo, os saldos do cartão rotativo caíram 19,5%, o que em reais significa uma redução de 15,1 bilhões. E os saldos do parcelado aumentaram 24,6%, o que significa um aumento de 14,3 bilhões. Então, assim, o saldo à vista cresceu 38 bilhões, e quando a gente olha a comparação entre parcelado e rotativo, o rotativo caiu 15 bilhões e o parcelado subiu 14 bilhões. Né? Não nos parece que essas magnitudes iguais de redução do rotativo e aumento do parcelado sejam coincidência, mas sim operações de negociação entre a instituição financeira e os clientes para, digamos, buscar retirar saldos do rotativo e passar para o parcelado, o que nos parece um movimento positivo do ponto de vista do devedor, que vai ter a sua mesma dívida agora saindo de uma modalidade absurdamente cara e indo para uma modalidade em que você tem uma taxa de juros menor e prazos mais longos. Né? É claro que a negociação do rotativo pode ser feita para qualquer outra modalidade de crédito, mas essa comparação, né, se você for olhar esses saldos na tabela 7, eles estão um ao lado do outro. Né? Então, mostra essa troca entre os dois. Quando a gente olha, inclusive, os saldos do rotativo, o maior valor da série foi em fevereiro de 2023, né? Mais ou menos um ano e meio atrás. Os saldos estavam em 84,7 bilhões e agora houve uma redução de 22,2 bilhões nesse saldo, uma redução acumulada nesse período, comparando junho de 24 com fevereiro de 23, de 26,2%. Né? Bom, me parece que esse desempenho é importante nos saldos, né, para a gente olhar a caracterização da modalidade, mas quando a gente olha para as taxas de juros, elas não apresentam modificações significativas. Né? O cartão de crédito rotativo permanece com taxas de juros absurdamente altas, proibitivas, né? E elas tiveram um aumento no mês de junho. Né? A taxa de juros do cartão de crédito rotativo aumentou 7,1 pontos percentuais em junho e atingiu 429,5% ao ano, ou seja, permanecem taxas elevadíssimas, o que significa, do meu ponto de vista, e eu acho que do ponto de vista da educação financeira, que é uma linha de crédito para não ser usada nunca, e se os clientes bancários não puderem evitar, né, ter que recorrer a essa modalidade, não conseguirem pagar a fatura do seu cartão ou alguma coisa similar, deve procurar o mais rápido possível, na medida das suas possibilidades, o seu gerente ou a sua gerente na instituição financeira, buscar renegociar e certamente é muito provável que consiga obter uma modalidade de crédito com juros menores e saldos e prazos
mais longos, né, para poder reequilibrar suas finanças. Bom, então, passando agora da tabela 7 para a tabela 27, só para comentar rapidamente que os indicadores de endividamento das famílias e comprometimento de renda das famílias se reduziram no mês. O endividamento das famílias atingiu 47,5% em maio, com uma redução de 0,2 ponto percentual no mês. E o comprometimento de renda das famílias chegou a 25,7% também em maio, com uma redução de 0,4% no mês. Esses dois indicadores, né, eles relacionam a quantidade de dívida que as famílias têm ou o serviço da dívida que as famílias pagam todos os meses e dividem isso por uma medida da renda das famílias, que a gente chama de renda nacional bruta disponível das famílias. Então, é basicamente dívida dividida sobre a renda. Como a gente viu que a dívida às famílias está crescendo, a gente viu um crescimento nos saldos do crédito às famílias, uma redução nesse indicador significa que neste mês e nos últimos 12 meses, que também é a queda, o denominador, né, que é a renda das famílias, cresceu mais aceleradamente, ou cresceu mais do que o saldo das suas dívidas ou o serviço dessas dívidas, né? Então, é isso que significa uma redução no mês. Bom, a última informação, de fato, antes de acabar, vocês sabem que, a partir de fevereiro, o Banco Central começou a acompanhar, criou um novo indicador para acompanhar aquela regra estabelecida pela Lei 14.690, que é a regra do chamado muro inglês. Esse muro inglês é uma coisa simples, ver. Há uma proibição legal de que qualquer dívida no cartão de crédito ou no parcelamento de crédito com juros, que o valor dos juros acumulados na dívida seja maior do que o valor da dívida original. Ou seja, a pessoa tinha, digamos, uma fatura do cartão de crédito de R$ 5.000 que ela não pagou e esse valor entrou no cartão rotativo, que a gente acabou de ver. Então, os juros e os encargos que vão sendo acumulados no cartão rotativo mês a mês sobre aquele saldo original, que fica fixo em valores nominais, ele não pode chegar àquele montante, ele não pode superar aquele montante. Então, você vai acumulando mês a mês, caso o cliente não pague essa dívida, mas ele jamais poderá passar do montante original da dívida. Nesse meu exemplo aqui, aleatório, R$ 5.000. Né? A partir do momento quando ele alcançar esse valor, ele vai ter que ficar, ele não pode mais acumular juros ou encargos em cima. Né? Então, a métrica do humor inglês que a gente desenvolveu para acompanhar essa legislação é pedir a cada uma instituição, a gente selecionou uma amostra de 15 instituições financeiras, que representam por volta de 80% desse mercado de cartão rotativo ou parcelado, e pediu a elas que selecionassem cada dívida, a partir de janeiro, quando essa regra entrou em vigor, cada dívida no cartão rotativo e no cartão parcelado, e congelassem esse valor da dívida e fossem acumulando mês a mês os juros sobre esse valor, né, até que a dívida seja paga ou até que esse montante de juros acumulados chegue a 100% do valor original. E elas nos atualizam esse valor mês a mês. Né? A gente está publicando agora os dados para o mês de junho, né, junto com a nota para a imprensa. Vocês podem ver essas informações no texto da nota para a imprensa, que está em estatísticas, notas econômico-financeiras, estatísticas monetárias e de crédito. Quando você clicar nesse caminho aí, vai abrir uma página de internet e no final da página a gente tem essa tabela indicando as 15 instituições financeiras, os seus valores, mas a gente também desenvolveu uma página específica para isso é uma tabela estática, né? Nesse lugar onde eu falei. Mas a gente também desenvolveu uma página específica para isso, dentro de taxa de juros. Vocês clicam lá em estatísticas, o primeiro link que aparece é taxa de juros, quando clicar em taxa de juros, vai aparecer aquela página tradicional que tem as estatísticas de taxa de juros por instituição, de diversas modalidades, no crédito livre e direcionado, pessoas físicas ou jurídicas. Mas no canto superior direito tem um linkzinho para você clicar e ver as taxas de juros desse indicador que eu estou falando aqui. E essa é uma página dinâmica, ou seja, você pode escolher para qual mês você quer a variável, para qual instituição você quer a variável, então você pode ter todas as instituições no mês de junho, que é isso que a gente está atualizando agora, ou ter para qualquer outro mês, ou ter uma única instituição para todos os meses, ou, enfim, ter todas as instituições para todos os meses, né, desde o mês de janeiro. Então, olhando os dados de junho,
O que me parece lá? O primeiro resultado é que, vocês lembram, né? A gente divide isso em 4 níveis, né? 4 percentis. Quando a gente olha os percentis mais elevados, né? Que é o percentil 99, a gente vê um comportamento, a manutenção daquele comportamento esperado, mês a mês, a parcela de juros desse percentil 99, que tendem a ser aqueles clientes que estão com a dívida há mais tempo, em modalidades mais caras. Esse percentil 99, mês a mês, ele está aumentando os seus saldos, né? Em maio, desculpe, esse indicador, o valor do indicador, em maio era 46,8% e agora é 52,4%. Isso significa que, na média das instituições financeiras, desde que a operação, a regra do muro inglês começou a valer em janeiro, aquelas pessoas que estão com dívida a um prazo mais longo, que pode ser desde janeiro para cá ou não, mas que estão com um prazo mais longo de dívida, que não conseguiram quitar essa dívida, ou que estão com maior taxa incidente sobre essa dívida, os juros acumulados nesse período já ultrapassa, na média, a metade da dívida original, né? Ou seja, ainda está longe do teto de 100%, mas continua crescendo, né? Na média, 52,4%. Como a gente tem dados individuais para 15 instituições financeiras, a gente pode ver que essa dispersão das taxas é grande, né? Nesse mesmo indicador de 99%, do percentil 99, nós temos instituições que reportaram para a gente taxas, valores de 26,7%, ou seja, os seus devedores mais endividados nessa modalidade têm uma dívida acumulada que é 26,7% do total, mas a gente também tem instituições em que esse valor chega a 67%, né? Ou seja, 67% de um teto legal de 100%. Né? E, por outro lado, quando a gente olha os percentis menores, são aqueles clientes, provavelmente, que entraram na dívida no mês, pagaram no mês seguinte, né? Então eles têm a taxa tende a ser estável, né? Tanto que seja em janeiro, desculpe, seja em maio, seja em junho, essa taxa, na média das 15 instituições, por percentil 25, ficou em 4,5%. Bom, então isso era o que eu tinha preparado para trazer aqui hoje. Eu devolvo aqui a palavra para a Adriana, para ela organizar aí as perguntas que vocês eventualmente tenham. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar. Até o momento, sem perguntas. Fernando, aguardamos um pouco. Claro. Vou checar aqui também. Acho que não temos perguntas hoje não, Fernando. Podemos encerrar? Alguma consideração final? Não, eu acho que podemos encerrar. Apenas agradecer a participação de todos nessa coletiva de imprensa. Convidar todo mundo a participar também da última dessa série de coletivas de estatística do Banco Central do mês de julho, com os dados de junho, que vai ser na segunda-feira, dia 29 de julho, às 10h30 da manhã, para apresentar os resultados fiscais do setor público não financeiro para o mês de junho e para o primeiro semestre do ano. E no mais, desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um ótimo dia e até a próxima.